Olá, bem-vindas à terceira aula do curso de Liderança Feminina. Eu acredito que você já deve estar muito empolgada, porque nós já estamos chegando à nossa terceira aula. Então, você que está aí assistindo e que não perdeu nem a primeira nem a segunda, meus parabéns. E você que ainda não conseguiu acompanhar, não fique triste, porque todo o conteúdo do curso está ficando gravado lá no nosso portal adv7.me/lídermm. Então, se você ainda não teve tempo de assistir essas duas aulas, corre lá no portal, acessa todo o conteúdo que tem lá, a aula, o material didático, as perguntas que vocês estão deixando no chat, estão tudo lá no site para acesso de vocês. Hoje nós iremos falar nessa terceira aula, sobre atendendo às necessidades das pessoas. E antes da gente iniciar a aula, eu gostaria de dizer mais um lembrete para vocês. O sorteio, novamente, está participando somente as mulheres que estão respondendo o nosso quiz após a aula. Então, a aula de hoje está recheada de coisa boa, vai falar sobre a necessidade do próximo, sobre demonstrar o amor de Cristo através dessa necessidade ao próximo. Então, fica aí no teu cantinho que a gente já vai iniciar a nossa aula. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço especial à Poliana, professora Rosário, muito especial esse momento, e eu estou impressionado aí com o investimento que foi feito, está sendo feito aí pela ULB na liderança feminina. Parabéns, viu? Nosso tema de hoje é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre solidariedade, atendimento às necessidades das pessoas. Antes, portanto, vamos fechar os nossos olhos e pedir a direção do Senhor para esse momento todo especial. Curve a sua fronte, feche seus olhos e falemos com Deus. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, bom Pai, por esse momento todo especial, em que temos a oportunidade de meditar um pouco sobre a necessidade das pessoas, a prática do Evangelho, para que as pessoas possam ver Jesus em nós, para que de fato, Deus, as pessoas sejam atendidas, socorridas pelo poder do teu santo e bom Espírito, agindo em nós. Fica conosco, nos dá a tua direção, em nome de Jesus. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Nós vamos começar fazendo um compartilhamento aqui de tela para você, para a gente então trabalhar esse tema muito especial. Muito bem. Ok. Vamos seguindo aqui o nosso tema especial de hoje, atendendo às necessidades das pessoas, e nós temos a plena convicção de que esse assunto é de extrema necessidade, de extrema importância para um bom líder, tá certo? Para que a gente cresça nesse aspecto. Essa imagem que você está vendo aí, ela é bem interessante, bem significativa e até bem carismática, né? Sei que você percebe aí um macaquinho abraçando aí um serzinho. Você já fez a sua indagação e já sabe o que significa, né? Isso aí é um peixe. O macaco está segurando um peixe. Conta-se uma história muito interessante de que um macaco, entediado com o grupo, ele deu uma saída na floresta e foi passear. Chegando num lugar muito confortável, ele descansou um pouco e ele, depois do descanso, observou ali embaixo onde ele estava, no galho onde ele estava, uma lagoa e um peixinho nadava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então ele começou a observar o movimento do peixe e ele ficou tentado a fazer alguma coisa. E de imediato, o macaco é muito ágil, o macaco de um bote pegou o peixe e segurou fortemente. Logicamente, você sabe que o peixe, quando está fora d'água, ele se movimenta, né? E aí ele começou a se movimentar e o macaco supôs que o peixinho estava com frio. Então o macaco agasalhou o peixinho ali no seu peito cabeludo, supondo que estava fazendo o bem àquele peixinho. Não demorou muito. Você sabe que o peixe fora d'água não demora muito. O peixinho se aquietou e o macaco supôs mais uma vez de que o peixinho estava muito bem e agora sim ele tinha conseguido atender às necessidades do peixinho, porque ele supôs que o peixe estava com frio. Bom, essa é uma história muito interessante e a gente sabe da facilidade que alguns têm em tentar ajudar as pessoas e nós temos um coração
solidário, a compaixão é uma realidade em nossa igreja, em nossas vidas, e a gente tenta sempre fazer alguma coisa. Mas aí vem essa primeira reflexão aí. Não basta apenas sentir compaixão, mas do que sentir, precisamos ajudar as pessoas que sofrem a se libertarem do sofrimento. O sofrimento é uma realidade presente em nossos dias e nós, de fato, temos que fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar com você também a respeito desse americano, o Maslow, é muito conhecido, a teoria, né? Ele desenvolveu uma teoria bastante interessante, que é conhecida como a teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow. E ele trabalha ali as necessidades humanas, e ele organizou isso e através de observação em macacos, porque ele queria entender as necessidades dos primatas e depois, em um segundo momento, ele levou a sua experiência, seu experimento para os seres humanos, né? E ele aí elaborou essa pirâmide, tendo como na base ali as principais necessidades, as necessidades fisiológicas, e aí subindo um pouco mais, as necessidades de segurança, sociais, de estima, e lá no topo, a autorrealização. E nós, então, podemos ver aí de forma mais detalhada, segundo Maslow, as fragilidades do ser humano, e começando ali com as fragilidades fisiológicas, são aquelas relativas ao bem-estar físico e de saúde do indivíduo, né? Como ter uma moradia, não passar fome e estar saudável. Essa aí é a base da pirâmide, segundo Maslow, né? A outra estrutura mais acima está a questão da segurança. São as necessidades relacionadas à segurança, sendo ela física, financeira, patrimonial, dentre outras. Na sequência, ali um pouquinho mais escuro, você tem as necessidades sociais, são aquelas necessidades que envolvem relações afetivas, familiares e até mesmo profissionais, muito ligadas a sensações de pertencimento. Na próxima etapa, nós temos ali a estima, né? É um pouco sobre como as pessoas se enxergam em relação aos outros, o conhecimento, o autoconhecimento, e por fim, no topo, nós temos a autorrealização, né? A autorrealização, que são os anseios, a independência, a autorrealização, o desenvolvimento interno. Então, esse Maslow fez esse estudo bastante interessante, depois que ele observou os primatas, ele então evoluiu para a observação com os seres humanos e ele desenvolveu essa pirâmide aí. Bom, segundo o próprio autor, para que o indivíduo passe para o próximo estágio, ele precisa ter o primeiro resolvido, ou seja, enquanto ele não resolver aquele, ele não passa para o próximo, e a gente sabe muito bem disso. Enquanto uma pessoa tem as suas necessidades básicas, que não são atendidas, como, por exemplo, necessidade de alimento, ela não tem interesse em outra coisa a não ser nisso, né? Não adianta propor outra coisa para ela, porque ela precisa resolver aquela situação, segundo aí o Maslow, né? Bom, deixando aí a ciência natural aí, científica do lado, nós que somos cristãos, nós devemos observar o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus Cristo. E veja que texto interessante de Marcos 10, 51. Olha só. Jesus fazia sempre perguntas, e a pergunta mais interessante que Jesus fazia era: o que queres que eu te faça? O cego de Jericó respondeu de forma muito clara: mestre, que eu quero é ver, o que eu veja, né? Portanto. Então, veja só, quando Jesus faz essa pergunta, ele está criando uma relação com as pessoas. Jesus queria saber das necessidades, embora as necessidades fossem óbvias, que o cego de fato queria ver, mas Jesus queria desenvolver uma relação de interpessoalidade com aquele cego, né? Esse era o método de Jesus, e vocês conhecem bem a história. O cego clamava no meio da multidão, mas aí as pessoas diziam a ele: olha, não se aproxime porque ele não vai te ouvir. Deixe, fique quieto, não fale, fique quieto, ele não vai te ouvir. E você sabe que as pessoas agem dessa forma, né? Todas as vezes que nós queremos resolver uma situação, tem os prós, mas muito mais contra. As pessoas são contra, elas tentam calar a nossa voz. Mas Jesus está sempre atento às nossas necessidades, o ouvido de Jesus está sempre atento, aberto a ouvir as necessidades. Você encontra essa história ali no livro de Marcos, no capítulo 10.
E para refletir, vejam só o que diz o texto de Ellen White. Esse texto, inclusive, eu quero recomendar esse livro, né? Beneficência Social, para quem gosta do assunto, quem se interessa por assunto. Esse é um livro de cabeceira para que você entenda o pensamento da igreja acerca da beneficência social. Ela diz assim: se nós nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses e compassivos e piedosos, olha aí, ó, haveria uma centena de conversões à verdade, onde há apenas uma. Beneficência Social, página 86. Que verdade, né? Que verdade maravilhosa, essa verdade aí contida, né? Então você sabe claramente de que nós precisamos seguir os passos de Jesus, inclusive na cortesia. Ok, continuando aqui, nós vamos para os passos de uma boa gestão cristã. Nós estamos falando para líderes femininas cristãs, nós precisamos então focar na gestão social cristã, né? O primeiro passo é a comunhão, segundo passo, relacionamento, e o terceiro passo, missão, ou, ao mesmo tempo, seguir esses passos aí. Mas é necessário que aconteçam os três. Primeiro passo, a comunhão. Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse é o primeiro e importante passo. Sem comunhão, nada dá certo. Você sabe que o elemento básico da boa gestão cristã é a comunhão. Você tem estudado a sua lição, você tem feito as suas meditações, você tem acompanhado Reavivados por sua palavra, você faz o culto familiar. Se você não estiver fazendo isso, vem o meu primeiro conselho. Faça para que você tenha condição de dar o segundo passo, que tem que ver com o relacionamento. Jesus também, em São João 10:30, diz assim: eu e o Pai somos um. Nós estamos falando aqui de unidade e de relacionamento. Sem relacionamento, não existe comunhão. Sem comunhão, não existe relacionamento. E aí, nós mudamos então, nós vamos então para a missão, tá certo? A missão é de Atos 2:42 a 47, nós entendemos ali, olha, o texto bastante interessante, ali no capítulo 2 de Atos, na manifestação plena do Espírito Santo, e diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que coisa linda, né? A missão com resultados, porque às vezes nós fazemos a missão, mas sem resultado. Nós lutamos muito, cansamos muito, mas não vemos o resultado. Por que será então? Atos 2:47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha o resultado. Missão com resultado tem que ver com relacionamento. Missão com resultado tem que ver com exatamente com a comunhão, né? Com a comunhão. Então, Jesus seguia esses passos, e se nós quisermos ter resultados positivos, resultados na missão, nós precisamos seguir os passos de Jesus em fazer missão. Como fazer missão, então? Aí nós já colocamos aí a dica especial para você, né? E queremos dizer que vamos ter a sessão de perguntas, e é possível que a gente já tenha aí algumas respostas dadas aí nesse primeiro momento, né? Como fazer missão? Olha, comunhão mais relacionamento é igual a missão eficiente. Para que você tenha uma missão eficiente, é necessário que se tenha comunhão mais relacionamento. Isso tudo vai redundar em uma missão eficiente. Veja o que diz aí o texto a seguir, né? Como é que você vai fazer missão? Você tem que criar uma rede de relacionamentos. Isso é interessante, às vezes nós queremos dar uma de heróis, trabalhamos muito, e é muito comum a gente ouvir por aí: aqui ninguém quer nada, aqui ninguém faz nada, eu canso, mas você precisa focar na rede de relacionamentos. Precisa orar por essas pessoas, precisa criar relação com essas pessoas. Olha, em relação a esse assunto, nós temos aqui rede de apoio, os departamentos da igreja. Às vezes nós temos a tendência de trabalharmos isolados.
sem contar, sem convidar os departamentos, sem fazer com que os departamentos enxerguem a missão que nós temos de atender à necessidade das pessoas. E nós podemos fazer muito bem isso, né? Nós também podemos contar com apoio do poder público, por que não? O CRAS, a Secretaria de Desenvolvimento Social, aqui nós temos uma boa parceria aqui na cidade com o CRAS, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o Centro Pop, algumas cidades têm Centro Pop, né? E agora no final de semana, inclusive, nós vamos fazer eventos com a Secretaria da Mulher, daqui de Feira de Santana. Então é muito interessante, nós estamos aí com essa parceria, e você também pode fazer essa parceria aí na sua cidade, né? Então, os recursos para a missão, né? A gente às vezes reclama que não tem dinheiro e as pessoas dizem assim, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. E recurso não é só dinheiro. Você pode então contar com outros recursos, que são recursos assim muito fáceis de acessar e são disponíveis, como por exemplo, os profissionais de saúde, como os médicos, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, enfim, diversos agentes de saúde, pessoas que gostam dessa área de saúde, elas estão sempre disponíveis para ajudar você nessa missão aí especial e eficaz. Isso são recursos disponíveis que você não gasta absolutamente nada com isso, né? Temos também a geração de renda, que são os cursos de arte culinária, cabeleireiro, doces e salgados, pintura, aí geração de renda, muito interessante. Nós também atuamos fortemente nessa área porque dá resultado. Muitas famílias estão endividadas, estão sem recursos financeiros para pagar as contas de água, de luz, e você percebe claramente lá pela pirâmide, enquanto elas não resolverem essa situação, elas não irão dar atenção a outro assunto, a não ser resolver essa situação. E nós podemos ajudá-las nesse aspecto. Algumas igrejas têm curso de inglês, curso de música, curso de francês. Muito interessante essa proposta. E aí, na sequência, nós vemos também a questão das orientações. Tem muitas pessoas que têm direitos, né, assegurados pela Constituição e elas não conhecem. Portanto, você pode contar com o auxílio de advogados, se for a questão de construção, como construir mais barato, de forma mais eficiente. Você sabe que as chuvas elas são torrenciais durante o verão, e aí muitas habitações elas são mal construídas porque elas não foram orientadas por um profissional competente, como engenheiro, arquiteto, né? Pedreiros, que nós temos muitos nas igrejas disponíveis, eletricistas, professores, todas essas pessoas são muito disponíveis para nos ajudar completamente, né? Então aqui, ó, a nossa missão é curar. Mateus 10, 1 diz assim, chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda espécie de doenças e enfermidades. Mateus 10, verso 1. Curar de quê? Essa é a pergunta. Curar da cegueira espiritual. Muitas pessoas não enxergam o que nós enxergamos. E nós precisamos levar a luz de Cristo a essas pessoas para que elas possam enxergar. Muitas pessoas estão ilhadas no seu egoísmo. Nós precisamos levar Cristo a essas pessoas, né, na liderança cristã, para que as pessoas se libertem do seu egoísmo e elas possam, de fato, mudar o seu modo de pensar. Tem pessoas que são pessimistas demais. Você conhece alguém que é pessimista e nós precisamos ajudar essas pessoas a que elas enxerguem as suas potencialidades, as potencialidades da sua família, para que eles possam crescer. E outros ficam enclausulados com medo, né? Medo de crescer, medo de evoluir, né? Outros estão presos no materialismo, na fome e assim sucessivamente, né? Então, a missão é eficiente. No final, nós vamos ter vidas transformadas, batismos e novos discípulos, tá certo? Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado. Espero que você coloque tudo isso em prática na sua vida, na vida da sua liderança, que sua igreja, que a sua comunidade, de fato, possa crescer para a honra e glória do Senhor. Eu quero propor a você que a gente feche os olhos agora e faça uma oração de consagração para que Deus, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e possamos colocar todos esses conceitos que foram colocados aqui em prática para que venha redundar em vidas transformadas e batismo e novos discípulos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Louvado seja, Senhor, teu santo nome, pois ouvimos a tua voz através desse pequeno treinamento. Se isso, ó Deus, for colocado em prática,
se houver empatia em nosso coração, assim como havia no coração de Jesus e há no coração de Jesus, que possamos, Senhor, colocar a nossa vida a teu dispor, para que façamos grande obra, para engrandecimento do teu nome e para que a tua igreja possa crescer, não somente em número, mas principalmente em consagração. Fica conosco, ó Deus, abençoe esse projeto poderosamente, para que ele, Deus, cresça e dê frutos para a honra e glória do Senhor. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, professor Rosário, Poliana, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Tudo bem com você? Que bom que estamos juntas aqui participando desse curso de liderança. Eu sei que aqui vão sair mulheres cada vez mais preparadas para falar de Jesus. E hoje, aqui do nosso campo, Missão Bahia Sudoeste, nós apresentaremos a história da irmã Luzia, lá do distrito de São Desidério, uma mulher que leva a vida a falar de Jesus. Olha que história linda dela, que essa história, que a experiência de vida da irmã Luzia inspire a mim e a você para fazermos cada vez mais por Jesus. Bem, eu me chamo Luzia Alves da Silva Cirqueira, né? E eu moro no distrito de São Desidério, especificamente na fazenda Jataí. A ministra da Luzia é muito bonito, né? Eu falo para ela que ela é nata, é uma mulher evangelista, né? Uma mulher dedicada, uma mulher servidora, que sempre ajuda as pessoas, tem uma visão diferente, né? Para com o próximo. E isso é o melhor, é o bom que tem, é estar perto das pessoas, sentir as necessidades delas, ver o que elas precisam. Eu creio que essa é a melhor forma de evangelizar. E a Luzia é uma dessas, né? Uma mulher destacada. Por a gente morar em meio rural, a questão do transporte é difícil para você estar sempre encontrando pregadores e tal. Então, assim, sempre tem essa necessidade da gente desenvolver, né? E eu comecei, terminou o Caleb, eu fiquei cuidando da igreja, com a cara e a coragem, e guiada pelo Espírito Santo. Eu venho até agora e passei não só de liderar a igreja, mas essa necessidade de fazer evangelismo, de pregar, de sair dando estudo bíblico, né? E com isso a igreja está crescendo. Fico tranquila quando eu sei que eu estou fazendo o serviço, a obra do Senhor acontecer, ver pessoas se entregando a vida a Jesus. Todo batismo eu choro, todo batismo eu choro. Então, assim, para mim essa é a melhor dádiva, ver as pessoas entregando a vida a Jesus. E se nós queremos e almejamos a volta de Jesus e sabemos que o principal sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho Eterno, então nós temos que correr atrás. Meu maior desejo não é só esse evangelismo de ano em ano dentro da igreja. Eu tenho essa vontade de ficar saindo, de ir para a praça, igual a gente está fazendo, de ir para as localidades, né, quer seja perto, quer seja longe, aquelas pessoas carentes, e assim, trabalhar nesse sentido. Acho que tem que ter vontade, tem que ter interesse. O mais, Deus conduz. De um certo tempo para cá, dentro de mim, houve uma aceleração de dizer, Senhor, vai logo. Agora eu já não estou mais assim, eu estou apressada e para esperar Jesus voltar. Essa é a minha expectativa, em nome de Jesus. O Ministério da Mulher aceitou o desafio de ajudar missionárias a crescer na liderança de um povo disposto a servir a Deus e ao semelhante. Já são mais de 5.000 mulheres inscritas no curso de liderança feminina, um movimento que está só começando. E Deus vai continuar abençoando as mulheres da Bahia e de Sergipe para que elas abençoem a vida de pessoas sedentas do amor do Pai a encontrar cura, esperança e restauração e uma nova vida em Cristo.